Mais um programa Palavra Verdadeira, que é um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Templo Central, em Juazeiro do Norte. A nossa igreja sede ainda é na rua Dom Pedro II, 1569, no bairro Franciscano, aqui há mais de 40 anos, estamos indo para 50 anos, a Assembleia de Deus aqui no bairro Franciscanos, tá bom? Bem, programa, nós temos o momento de adoração, momento de louvor. Também hoje teremos a participação da irmã Maria Paulino, minha esposa, trazendo aqui a programação da semana. E também teremos o momento da palavra de Deus e a oração da fé. A nossa saudação com muito carinho para todos os nossos amados telespectadores, irmãos e amigos, crentes e não evangélicos ainda, que nos dão a alegria muito grande de saber que são nossos telespectadores, que acompanham a nós nesta programação. A saudação para os irmãos e as pessoas todas aqui do Cariri, do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Brasil, que Deus abençoe a sua vida ricamente. Meus familiares assistindo a nós ali no Iguatu, em Fortaleza, isso, né? Estão vendo a nós aqui no programa Palavra Verdadeira. Um abraço, uma saudação para todos no nome do Senhor Jesus. Bom, eu quero neste programa trazer uma palavra de advertência a respeito de notícias falsas, de julgamentos falsos, o perigo de nós embarcarmos e condenarmos como aconteceu com o nosso Senhor Jesus. O Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26, versículo 59, diz: Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte, né? Quantas pessoas já foram mortas por falsos testemunhos, por testemunhos arranjados, por notícias falsas, né? Quantas pessoas? O nosso Cristo, o nosso Salvador, ele foi alvo de toda uma articulação ardilosa contra ele, a fim de poder anulá-lo, matá-lo, e de fato aconteceu. E eu quero ministrar no programa de hoje para que essa palavra seja para quem quiser, uma advertência. Você colocar o pé no freio, parar e esperar Deus lhe fazer saber, Deus lhe fazer compreender as coisas, porque na verdade quem sabe todas as coisas, quem sabe tudo é Deus. Deus conhece cada pessoa, Deus conhece cada intenção, Deus conhece cada pensamento. Então, para que ninguém vá na onda, né? Para que ninguém embarque num barco furado, né? Eu vou trazer essa reflexão no programa de hoje, para que pelo menos quem quiser coloque o pé no freio e espere Deus revelar, espere Deus dizer, espere Deus fazer, né? Espere o que Deus vai orientar, ok? Nós vamos de louvor aqui no programa Palavra Verdadeira, vamos adorar o nosso grande Deus. Meus queridos, vamos continuar adorando ao Senhor. Quem veio adorar Ele nesta noite aí, não? Assim, com a sua mão, continue adorando. Somos gratos a Ele por estar com esta oportunidade de poder louvar a Ele de volta aqui. Vamos ouvir. Fiquei meditando num canto sozinho, pensando em tudo que me aconteceu, em toda a minha vida ao longo do tempo, em todas as vitórias que Deus já me deu. Eu vejo em mim tantas fragilidades,
seus defeitos quer te fazer dó. Deus olha pra mim, também vê o mesmo. Sabe que eu não passo de um pouco de pó, mas eu te amo. Te amo, mas eu te amo. Eu fiquei pensando no que te daria pelos benefícios que já recebi. O ouro do mundo não te pagaria, e como eu te daria o que pertence a ti? Eu não posso te dar o que já é teu, mas posso tomar uma decisão. Vou te adorar o resto da vida, te entregar pra sempre o meu coração. Sei que não mereço ter o teu carinho, mas eu reconheço que sou bem fraquinho, mas eu te amo, mas eu te amo. Fiquei meditando num canto sozinho, pensando em tudo que me aconteceu, em toda a minha vida ao longo do tempo, em todas as vitórias que Deus já me deu. Eu vejo em mim tanta fragilidade, fraquezas, defeitos quer te fazer dó. Deus olha pra mim, também vê o mesmo. Sabe que eu não passo de um pouco de pó, mas eu te amo. Mas eu te amo. Amar, ele me amou, perdão me concedeu, pecados ele apagou, e a vida ele me deu. Amar, ele me amou, perdão me concedeu, pecados ele apagou, e a vida ele me deu. Eu sei que não mereço ter o teu carinho, mas eu reconheço que eu sou fraquinho, mas eu te amo, mas eu te amo, mas eu te amo. Aleluia! Muito bem, a participação aí do nosso presbítero Cícero Pereira, lá da Assembleia de Deus de
Brejo Santo, pastor Jonas Salles, esteve conosco em uma Santa Ceia, ele e a sua família, e ele louvou o nome do Senhor e ficou registrado aqui, né? Um abraço aí para os nossos irmãos em Brejo Santo, que estão nos acompanhando aqui no programa Palavra Verdadeira. Bem, agora nós vamos convidar a nossa irmã Maria Paulina, é a minha esposa, e ela vai estar trazendo para você a agenda da semana, a programação da igreja para esta semana. A paz do Senhor, meus irmãos, quero aqui trazer a nossa programação da semana da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Templo Central, a Rua Dom Pedro II, 1569, Juazeiro do Norte. Hoje, na sede, culto de missões. E em todas as nossas 31 congregações haverá culto da família. Na segunda-feira, a partir de meio-dia, nós temos oração. Essa oração, ela vai de segunda a sexta. Temos também às 19 horas, na segunda-feira, o culto de oração. Terça-feira, teremos um culto maravilhoso na casa da nossa irmã Edna Tenório, um culto de ação de graças. Você é convidado também para estar conosco naquele culto ali na rua Santa Teresa, 468, no São Miguel. Quarta-feira, 19h30, culto evangelístico. Quinta-feira, nós temos um círculo de oração maravilhoso às 15 horas. Você também é convidado. Ali nós oramos, abençoamos vidas em nome do Senhor Jesus. Deus tem feito grandes coisas, grandes milagres. Você também é um convidado especial. Sexta-feira, o grande culto de doutrina com o nosso pastor Flávio Florentino. E no sábado, teremos o círculo de oração infantil com a tia Yáscara para as nossas amadas crianças. E logo após as 18 horas, nós teremos a nossa grande Santa Ceia. Antecipamos por conta do feriado e também por conta de um jantar que nós iremos servir após a Santa Ceia. Esse jantar é em prol de duas festividades que iremos realizar no mês de novembro, dia 12 e 13 de novembro. Festa do aniversário do nosso conjunto Cântico de Débora e a nossa festa do nosso círculo de oração Monte das Oliveiras. Que Deus abençoe. Muito bem, tá aí Maria Paulina participando pela primeira vez. Eu espero que ela esteja comigo todos os programas aqui, que o pastor Eder Soares não fique, né? A gente pode até fazer aqui como que diz assim, intercalar, né? Fazer um programa com a minha esposa, a irmã Maria Paulina, e o outro com o meu irmão, amigo, companheiro pastor Edecildo Soares. Mas agora nós vamos chamar o nosso apoio cultural. Último bloco, trago a palavra de Deus para o seu coração. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Oi! Gente, eu tô chegando aqui agora na Corbão Utilidades e eu vim separar vários produtinhos para testar durante as próximas semanas lá em casa. Eita, que a Cocota vai adorar! Muito barato! Gente, olha só o tanto de coisa que eu escolhi aqui na Corbão. Não deixe de acompanhar os próximos vídeos nas próximas semanas, que eu vou mostrar direitinho onde eu coloquei cada coisinha dessa no cantinho da minha casa. Gente, vocês viram o tanto de coisa que eu peguei? Muita coisa barata, muita coisa linda. Eu fiquei louca nessa loja.
Paizeiro e Sushi. Aberto de segunda a sábado, das 14 às 22 horas. Disque entrega 988 63 47 67. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Muito bem, meus amados, meus queridos amigos, irmãos queridos, vamos agora para a palavra, e eu chamo sua atenção para uma palavra de advertência, tá bom? É uma palavra de advertência para a gente aprender, para a gente poder saber se conduzir no meio de muitas coisas, tá certo? E eu quero levar a cada pessoa para um cenário passado, para saber como é que você se comportaria, como é que eu me comportaria diante dos fatos acontecidos. Olha só o que a palavra de Deus diz no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 57. Diz assim: e os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentar muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram duas e disseram: este disse: eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio. E, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Bem, meus amados, talvez você conheça bem essa história ou saiba alguma coisa sobre essa história, mas o fato é que ela aconteceu literalmente. Literalmente. O Filho de Deus, Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, ele foi preso, ele foi acusado falsamente e sem nenhuma prova, ele foi condenado à morte. A Bíblia diz que os príncipes dos sacerdotes, os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho. Eles viabilizavam, eles pagavam pessoas, premiavam pessoas para virem testemunhar contra o Filho de Deus. E isso é uma coisa terrível, porque em se tratando dos fariseus, eles sabiam, não era um equívoco, eles sabiam literalmente que nada do que eles diziam de Jesus era verdadeiro. Era verdadeiro. O problema dos fariseus, e portanto da classe sacerdotal, na sua grande maioria, da classe judaica, era não aceitar a doutrina
doutrina de Cristo, porque a doutrina de Cristo os expunha. A doutrina de Cristo provocava que eles também passassem por uma mudança, que as pessoas mudassem interiormente, inclusive os fariseus, a classe sacerdotal. Era uma decisão, não era um equívoco, eles estavam determinados. Por isso Jesus disse uma palavra que qualquer palavra que fosse dada contra o Filho de Deus e contra o Pai seria perdoada. Mas qualquer palavra de ofensa que fosse proferida contra o Espírito Santo, eles não teriam perdão nem nessa vida, nem na outra vida. Porque os fariseus chegaram ao cúmulo de acusar que Jesus Cristo, o Filho de Deus, expulsava demônio pelo espírito dos demônios, por Belzebu, o chefe dos demônios. É como se Jesus fosse possuído e conluiado e pactuado com o chefe dos demônios e, portanto, para fazer demonstrações de poder, então os demônios se submetiam ao chefe, mas, na verdade, não passava de uma encenação. Então acusaram a Jesus, então, de que aquela obra que ele fazia, aquele poder que ele manifestava de libertação de pessoas, era fruto de um conluio, era fruto de um relacionamento, de uma associação com o príncipe dos demônios, Belzebu. E aí Jesus disse que um reino não pode se dividir. Um reino não pode subsistir se ele se dividir. E aí o Senhor Jesus disse que os fariseus, eles não tinham perdão, nem nesta vida, nem na outra, porque não era um equívoco, não era um engano, era uma deliberação do coração. Era uma deliberação do coração de projetar inverdades, de projetar acusações terríveis que pudessem levar à morte o Filho de Deus. E aí, essa foi a decisão da maioria dos fariseus, foi a decisão da maioria dos sacerdotes. E aí a Bíblia, para mostrar para mim e para você que não era isso que os fariseus de fato acreditavam e os sacerdotes de fato acreditavam. A Bíblia conta-nos a história de um sacerdote, ou de um príncipe dos judeus, melhor dizendo, Nicodemos, que ele vai ter de noite com Jesus e ele diz: mestre, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém faz o que tu fazes se Deus não for com ele. Aquele homem, ele não podia negar que Jesus era de Deus, mas havia muitos deles que de maneira deliberada, flagrante, voluntária, com plena consciência, eles então acusavam a Jesus de acusações que não se sustentavam. Veja bem o que diz a palavra do Senhor. Muitas testemunhas, mas por fim chegaram duas. E essas duas testemunhas disseram assim: este disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Ora, quando essas duas testemunhas disseram isso, orientada pelos religiosos, pelos fariseus, por quem tinha interesse da morte de Jesus, sabia que iria atingir em cheio o sentimento das pessoas, o sentimento dos judeus, o sentimento das autoridades, porque um dos mais poderosos e importantes símbolos religiosos para os judeus era o templo. E aí eles acusaram a Jesus de dizer que Jesus desprezava tanto o templo que dizia assim: eu posso derrubar esse templo e em 3 dias edificá-lo. Os judeus da última construção do templo levaram 49 anos para a edificação do templo que fora destruído. E Jesus então construiria em 3 dias? Jesus nunca disse isso. O que Jesus dissera foi outra coisa.
vocês destroem este templo, derribam este templo, e em 3 dias eu o levantarei. O que Jesus disse era: vocês, fariseus, destroem esse templo, derrubam este templo, ou seja, vocês me matam, mas em 3 dias eu o levantarei, ou em 3 dias eu ressuscitarei. Pegaram uma palavra de Jesus que tinha um sentido e deram um sentido completamente inverídico, sem sustentação, sem fundamento, mas mexeram com os sentimentos. Mas aquela acusação não foi suficiente para sacramentar a pena de morte contra o Senhor Jesus. Aí a Bíblia diz que o sumo sacerdote, ele diz assim: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus responde para o sumo sacerdote: tu o disseste, tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ao que o sumo sacerdote disse agora, ele blasfemou. Ele blasfemou. Eles queriam, de todas as maneiras, encontrar algo que pudesse acusá-lo. E Jesus disse: você que está dizendo que eu sou o Filho de Deus. Mas eu digo uma coisa: em breve vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. A Bíblia vai nos mostrar ainda, em Lucas, no capítulo de número 23, a sequência dessa armação contra Jesus. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é o Cristo, o rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe: tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiram cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Galileia, começando desde Galileia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu, e sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Pois bem, as pessoas agora perante Pilatos, num outro tribunal, eles chegam e dizem para Pilatos: olha, Pilatos, ele proibia as pessoas dar tributo a César. Eles não falaram para Pilatos: ele disse que é o Filho de Deus, ele disse que vai derrubar o templo e em 3 dias vai reedificá-lo. Não, não. Porque isso não mexia com a emoção de Pilatos. Isso não mexia com as crenças e as convicções de Pilatos. Mas eles vieram e disseram assim: olha, Pilatos, ele proibia o povo a dar tributo a César, dizendo que ele é que é o Cristo, que ele é que é o rei. Ora, isso nunca aconteceu. Jesus, uma certa vez, quando os fariseus quiseram acusá-lo nesta matéria, ele disse: tragam-me aqui uma moeda. E trazendo uma moeda, ele disse: de quem é esse rosto, essa efígie? Aí eles disseram: é de César. Aí Jesus disse: pois dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus nunca foi contrário que as pessoas que estavam sob o governo de Roma pagassem o tributo ao Estado, a César. Aliás, certa vez em sua casa, chegou os cobradores de impostos e bateram à sua porta, e Pedro disse: mestre, os cobradores de impostos estão aí cobrando o imposto. E Jesus disse: Pedro, vai rapidamente ao lago e você lança o anzol e você puxe o primeiro peixe e você pode abrir o peixe, que lá estará uma moeda, um estáter. Você paga o seu tributo, o seu imposto e o meu. Jesus nunca foi contrário, mas para mexer com os sentimentos de César, na pessoa de Pilatos, eles então trouxeram essa inverdade de que Jesus era
aquele que proibia dar tributo a César, que Jesus se dizia ser o rei, que Jesus queria tomar para si a glória de ser o rei de Israel. O que isso não procede e não tem nada de verdade. Pois a Bíblia conta-nos que quando Jesus esteve numa montanha e que alimentou com 5 pães e 2 peixinhos uma multidão de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, a Bíblia diz que quando eles se saciaram, então eles resolveram tomar Jesus, colocar em seus braços e levar Jesus para Jerusalém para proclamar o rei de Israel. E a Bíblia diz que Jesus saiu de entre eles, tomou um barco e foi para o outro lado, porque Jesus não queria que as pessoas o proclamassem rei de Israel. Não, isso nunca foi verdade. Jesus nunca alvoroçou senão o pecado. Mas as pessoas fizeram tais acusações. E aí eu chamo a sua atenção. Mataram Jesus. Mataram Jesus com todas essas acusações. E eu pergunto, quem perdeu? Quem perdeu? Pois a Bíblia diz que os fariseus e os sacerdotes instigavam, influenciavam, promoviam notícias inverídicas a respeito de Cristo, com a finalidade de que as multidões que estavam favoráveis a Cristo, de repente, se voltasse contra ele. E a Bíblia diz que quando Jesus entrou em Jerusalém, próximo à sua morte, o que as multidões fizeram? Aclamaram a Jesus. As multidões colocaram tapetes de folhas de palmeiras e disseram: Hosana, Hosana, ó filho de Davi, e aclamaram ao Senhor. Mas passado poucos momentos, poucos dias, poucas horas, aquela multidão agora estava clamando: crucifica-o, crucifica-o, crucificam, porque os sacerdotes influenciaram, enganaram, instigaram, ameaçaram as pessoas no sentido de que levasse o seu plano de matar o Filho de Deus até o fim. E Jesus foi morto. E Jesus morto, quem perdeu? Quem perdeu com o Filho de Deus morto sobre falsas acusações? Quem perdeu? Perdeu os fariseus, porque não terão perdão nem nesta vida, nem na outra. Perder aqueles que, sem entendimento, tomaram o barco da influência farisaica dos fariseus e dos sacerdotes e preferiram a Barrabás, o malfeitor, do que o santo Filho de Deus, o Cristo, o Filho de Deus. Perderam, mas Jesus não perdeu. No terceiro dia, o Filho de Deus ressuscitou, cumpriu o propósito de Deus. A igreja não perdeu. E nenhum daqueles que creem em Jesus, que ama o Senhor e a sua palavra, perdeu. Perdeu somente aqueles que, de maneira voluntária e de maneira equivocada, se posicionaram desta maneira. Assim, chamo sua atenção. Isso tem acontecido dentro do ambiente da igreja. Muitas vezes pessoas promovem acusações contra outras pessoas. Às vezes um membro promove uma acusação contra o obreiro, ou o obreiro promove uma acusação contra o membro, e as pessoas precisam ter o cuidado para não embarcarem em barcos furados, motivados por mensagens e por informações que não têm sustentação. E aí o que fazer? O que fazer é entregar tudo para Deus, é esperar que Deus revele, porque não há nada feito às escondidas que não seja revelado. Não há nada que o homem faça às escondidas que não seja revelado, diz a palavra do Senhor. E aí, eu quero, ao final desta reflexão, eu quero chamar a atenção para a nossa nação. Nós somos uma nação. E a nossa nação precisa ser abençoada. E nós estamos cercados de informações as mais diversas. E eu posso dizer com verdade que eu não tenho as certezas nem de uma coisa nem de outra.
A Bíblia me orienta a pensar sempre no melhor. A Bíblia me orienta a sempre pensar no que é justo, no que é correto, no que é de boa fama. A Bíblia me faz entender também que toda pessoa é inocente até que ela seja julgada pelos elementos que não possam ser negados. Os fatos, as provas que não podem ser negadas. Então todos são inocentes até que se prove o contrário. Então, neste emaranhado de acusações que envolve pessoas de uma corrente e outras de outra corrente, nós, crentes em Jesus, nós, servos de Deus, e você que se presta e me dá o prazer de me ouvir nesta pregação, você não deve embarcar, botar aí a sua assinatura, declarar o seu posicionamento se você não sabe, se você não viu, se você não tem prova, se você não estava lá, se você não presenciou, se Deus não te disse, não te revelou. Você não deveria empenhar sua palavra, dar o seu parecer, projetar sua acusação ou mesmo a sua defesa. Você deve, então, entregar tudo a Deus. Mas, seja o que for, que nós oremos pela nossa nação, que nós oremos pelas nossas instituições, que nós oremos pelas nossas lideranças, para que Deus guarde o Brasil, guarde as nossas lideranças, e o Senhor Deus, que é justo, interfira no curso da nossa nação. Se nós orarmos, se nós buscarmos a Deus, quando o povo judeu começou a buscar a Deus no Egito, o povo hebreu, por causa da maldade de Faraó e do seu governo e daqueles que o assessoravam, Deus então se moveu do céu, levantou, aleluia, alguém para mudar a sorte do seu povo. Então, vamos orar. Eu digo especialmente a você que me escuta, não entre em barco furado, não entre porque você não tem a convicção, você não tem a certeza, e você pode estar então fazendo algo que é reprovável, que é injusto, e que a Bíblia diz, não terá perdão nem nesta, nem na outra vida, porque deliberadamente, sem nenhuma prova, deliberadamente, simplesmente por uma vontade, por uma escolha de que a coisa seja dessa forma, você então faz com que seja como se fosse verdade. Você corre um risco muito grande de não ter perdão nem nessa vida, nem na outra, por praticar acusações que não têm sustentações, seja com A, seja com B, seja com C, seja com quem for. A nossa posição como servo de Deus é orar. E orando, aconteça o que acontecer, nós seremos vitoriosos. Sem fundamentação, quiseram matar a Daniel, e ele foi parar na cova dos leões. Mas quem morreu foi quem os levou para a cova dos leões. Sem fundamentação, quiseram matar a Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha de fogo ardente. Mas quem morreu foram aqueles que o carregaram até dentro da fornalha e o lançaram lá. Porque Deus estava lá, porque Deus é justo. Então ore pela nossa nação, ore pelas nossas instituições, ore pelos nossos líderes, em todas as escalas, federal, estadual e municipal, para que Deus julgue e Ele faça o que Ele quer fazer pela nossa nação, pela nossa terra e pelo nosso povo. Nós não somos um povo sem dono. Deus é o nosso dono e Deus vê tudo de cima e sabe todas as coisas. Glórias ao Senhor. Eu quero orar no final deste programa pelo Brasil, pelas autoridades, pelas famílias, pelas igrejas, por nós. De vez em quando eu sofro uma acusação. De vez em quando alguém diz alguma coisa que não procede. Entrego nas mãos de Deus e Deus resolve. E
Louva a Deus que algumas vezes as pessoas vêm, se desculpam, pedem perdão e eu prontamente perdoo, sem nenhuma dificuldade, ganho aquela pessoa. Jesus nos poupa a pessoa, a família. É uma bênção. É melhor esperar que Deus diga do que acreditar no que os homens estão dizendo. Querido Deus, nosso Pai, Senhor, que tudo vê, que tudo sustenta. Nós estamos no meio de um conflito, Senhor, nacional muito grande. Ó Deus, e sofremos como povo de Deus, sofremos como cidadão também, ó Deus, desta nação. Queremos o melhor para a nação e para as famílias. Não queremos o mal para ninguém, nem mesmo para aqueles que nós não admiramos, aqueles a quem nós não, ó Deus, concordamos, Senhor, nas suas defesas. Queremos que o Senhor mude as coisas, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, dos governos federal, estadual e municipal. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas instituições. Porque o Senhor é Deus que opera nos homens, nos governos. O Senhor fez isso no Egito, fez na Pérsia, fez na Babilônia, fez em Roma, fez na Grécia. O Senhor faz na América, faz na América do Sul, o Senhor faz, Senhor, na Europa, o Senhor faz em todo lugar. Porque o Senhor é o dono, o Senhor é o dono. O Senhor conquistou, ó Deus, por direito, ó Deus amado, o domínio e o poder. Então nós queremos, como povo de Deus, esperar que o Senhor nos faça entender. E puna e julgue quem precisar ser julgado. Mas tenha misericórdia da nossa nação e do teu povo na face da terra. Das famílias. E perdoa quando nós, Senhor, embarcamos em notícias que a gente nem sabe se elas são verdadeiras, mas usam a nós como, ó Deus eterno, massa de manobra. Perdoa-nos, ó Pai. Nós oramos, eu te peço e eu te agradeço no nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe os brasileiros, que a nossa nação tenha paz, que a nossa nação tenha prosperidade, que o Evangelho continue crescendo, o Brasil seja berço do Evangelho e berço do avivamento para abençoar as nações. Em nome de Jesus, nós estamos chegando ao final da edição desse programa. Próximo domingo, se Deus permitir, estaremos de volta com mais um programa Palavra Verdadeira. Amém? Eu termino dizendo a vitória nossa pelo sangue de Jesus. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Este programa é uma produção independente. Todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores. Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, Identidade Cultural começa agora com muita música. Robson Medeiros, Paola Torres e Tiago Almeida são os nossos convidados de hoje. Com 30 anos de carreira, Robson Medeiros é um dos grandes nomes da música cearense. Um apaixonado por MPB e bossa nova, suas fontes de inspiração e aprendizado. Hoje ele fala dos 30 anos de música, trabalhos gravados, turnês e dos projetos. A doutora Paola Torres alia cultura popular e medicina na luta contra o linfoma. A hematologista conta como a arte pode ajudar na cura dos pacientes. Medicina, cordel e cantoria são seus mais recentes trabalhos. O jovem Tiago Almeida é mais um destaque da nova geração da música cearense. Autodidata, multi-instrumentista, compositor, diretor musical, Tiago começou muito jovem na música, sempre incentivado pelo pai. Com MPB, cordel, cantoria, música instrumental, Identidade Cultural está no ar. Fique com a gente. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco.
Cantor, compositor e violonista, Robson Medeiros começou na música estimulado pelo pai. MPB e Bossa Nova foram suas grandes fontes de aprendizado e inspiração. Cresceu ouvindo Chico Buarque, Tom Jobim, Djavan, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Luiz Gonzaga, Roupa Nova, mas a Noite de Fortaleza foi sua grande escola. Com voz suave de tenor e um repertório requintado, encantou os mais bem frequentados lugares da capital cearense. Já levou seu trabalho a Portugal, Cabo Verde, França. Participou nessa ocasião de eventos musicais com artistas como Milton Nascimento, Lenine, Daniela Mercury, Marcos Sacramento. 30 anos de carreira e muito sucesso. Acompanhe. Eia, 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 pra falar de amor é só lembrar do teu olhar. Pra sentir calor é só pensar em te abraçar. Pra me ver feliz basta querer te encontrar. É assim que faz toda essa paz que vem de nós. Pra lembrar de ti, basta poder eu respirar. Pra falar em ti, que fez da noite o meu sonhar. Tudo que eu tenho, tenho pra te presentear. É assim que faz toda essa paz que vem de nós. Sonhos, desejos e tudo que a vida traz me leva sempre pra junto de ti. Sina de um beijo, história de amor sem fim, segredos que queremos dividir. Sonhos, desejos e tudo que a vida traz me leva sempre pra junto de ti. Sina de um beijo, história de amor sem fim, segredos que queremos dividir. Olá, o Identidade Cultural recebe o cantor e compositor Robson Medeiros, que completa 30 anos de carreira. Tudo bem, Robson? Oi, tudo bom, Luciano? Prazer, viu? Tá aqui. Seja bem-vindo à Identidade Cultural. Obrigado. Robson, são 30 anos de carreira. Isso. E como foi que você entrou na música? Pois é, Luciano, é muita história para contar, viu? Mas vamos resumir aqui um pouquinho, né? Pois é, eu comecei aos meus 18 anos, né? Onde eu entreguei minha idade, mas não nada não. Tô com 48, muito feliz, muito tranquilo, muito realizado. Super, né? Jovem aí. Vivo do que eu gosto, faço o que eu gosto, né? Tô em ambientes que gosto, que levam alegria para as pessoas, que tento melhorar a vida das pessoas, né? Sempre tentando, né? A intenção é essa, né? Tá fazendo um carinho musical às pessoas, né? Para as pessoas. Então, então vamos lá. Eu comecei a contar um pouquinho rápido da minha história. Aos 14 anos me interessei pelo instrumento, pelo violão, fui tocando violão, ainda não sabia que seria cantor, não é? Mas aí o fato de tocar violão, começando lá dedilhando algumas coisas do Roberto Carlos. Olha dentro dos meus olhos, vê quanta tristeza, olha aqui, preste atenção, né? As primeiras introduções que eu fui aprendendo no violão, então o violão foi me chamando para cantar, para mostrar a voz, e de repente estava lá eu cantando, né? Aí comecei o meu percurso musical
ali pelo Zé Walter, pelo Itaperi, por ali, nos grupos de jovens, nas igrejas, né? E depois eu fui, né, logo, fui montando, comecei pelo Roberto, daqui a pouco fui conhecendo Chico Buarque, Djavan, Milton Nascimento, Tom Jobim, Roupa Nova, que foram grupos que eu ouvi muito também na adolescência, que hoje até minhas composições, apesar de eu ser muito, né, de ter ido para um repertório do Tom, do Chico, do Lobo, do João Bosco, um repertório bem mais, assim, vamos dizer, um pouco mais rebuscado, um pouco mais complicado para quem é músico, né? Porque que a gente tem que ter uma disponibilidade, uma disposição maior para um repertório desse e para um aprendizado, não é? Depois que eu fui para esse repertório, que fui montando esse repertório, então comecei a trabalhar, começar a ter uns trabalhos mais, né, entrar cada vez mais nos restaurantes aqui de Fortaleza. E lá ainda novinho, comecei a fazer um trabalho muito bacana numa casa onde eu passei muito tempo, que foi lá Boêmia, na Praia de Iracema, da dona Inês Fiuza. Foi uma grande escola, uma grande vitrine para mim. Então eu trabalhei muito tempo no La Boêmia, sobre o mar de Iracema, que ainda comecei quando era ali na Frei Mansueto, lá da D'André, do Erivaldo, grandes amigos, assim, hoje em dia que tenho pessoas que eu tenho gratidão e que aconteceram boas parcerias, né? Bons encontros. Então, você tem algum artista na família, foi influenciado, tem pai? Pois é, o que acontece, na realidade, na minha família, eu tenho um tio que adora música, meu irmão, tipo parte de mãe, que é o Cosmo, tio Cosmo, né? Mas na realidade a minha influência maior musical, Luciana, veio da minha casa, que sempre foi muito musical. Meu pai sempre ouviu muita música, não é? Então sempre eu tive uma coisa que eu acho muito legal recordar do meu tempo de criança, lá dos meus 12 anos, né? Imagina, um dezembro chegando, então assim, sempre um disco novo do Roberto Carlos cantando, tocando, férias chegando, indo pro interior do meu pai, ali pro lado de Jericoacoara e tal, né? E a minha casa sempre musical, meu pai ouvindo, lembro das coisas que eu ouvia na infância, que hoje até eu levo para os shows, ai de ti, ó meu amor, se entre as notas da canção, bem te vi, tá meu bem, né? Bem te vi, as músicas do Roberto Carlos, hoje eu tive um sonho, que foi o mais bonito que eu... Então essas coisas marcaram muito a minha infância, meu pai sempre musical, sempre comprando disco, ouvindo as músicas dele, ouvindo Zé Orlando, ouvindo Orlando Dias, Zé Orlando não, Orlando Dias e Orlando Silva. E a gente acaba gostando, né? Zé Orlando também, que é um cantor na época, era junto de Zé Orlando, Amado Batista, Bartol Galeno, né? Coisas aprendeu todas. Vida. Não, de fato, eu sempre ouvi esse repertório, mas esse repertório nunca me atraiu muito, não. Porque assim, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, Robson, você tem preconceito musical? Não tenho preconceito, eu tenho conceito musical. Assim, não é difícil, né? Não vou entrar por esse caminho agora de falar disso, não, mas assim, eu acho que existe, sabe, Luciana, já falando desse aspecto, uma coisa que eu respeito muito na minha profissão, eu acho que, como em toda profissão, eu acho que existe uma responsabilidade social. Sim. E eu como músico, então, respeito muito essa responsabilidade, no meu caso, essa responsabilidade sociocultural, sabe? Que, assim, eu sempre digo para meus amigos, assim, eu fico muito feliz quando eu estou cantando num canto, um lugar, que eu sei que um pai chegou ali com os filhos, com a criançada, que eu sei que o meu repertório agregou, somou na vida daquelas pessoas. Que eu sei que a música que eu levo, que a letra que eu canto na minha música, que a música que eu levo tem essa responsabilidade sociocultural, tá entendendo? É só isso, sem querer estar julgando nada, sem querer estar... Desvalorizar o trabalho do outro, não. Poxa, eu torço pelo sucesso de todas essas pessoas que eu vejo aí atual, não quero citar nomes. Todo mundo tá batalhando, né? Eu vejo, eu sei que muita gente começa ralando, passa por coisas, né? Mas assim, eu lamento ver certas músicas... certos artistas não ter essa responsabilidade, porque eu acho que isso também está dentro do contexto, isso também se faz necessário e está dentro do contexto que corrige todo esse cenário que a gente está vendo aí atualmente no nosso país, gente, de corrupção,
sabe? De gente que, né? De valores horríveis, né? De valores distorcidos. A gente está diante de um cenário político, de um cenário nacional, que tudo isso influencia um país que tem uma cultura melhor, onde você escuta uma música que requer uma certa reflexão, uma busca, às vezes, a um dicionário para descobrir, aprender uma palavra nova, né? Uma metáfora nova, que traz uma coisa bacana. Eu acho que são essas coisas que pontuam mais a vida da gente e que vai melhorando. Se a gente não atinar para isso, né? De fato... Então, é nesse aspecto que eu falo, sabe? Não de preconceito. É muito bom ver as pessoas fazendo sucesso, felizes com a música, cantando, ganhando cachês milionários. Que bacana, né? O que me entristece às vezes é você às vezes, está dentro de um contexto de alta responsabilidade e às vezes não tem a mesma valorização. Fica meio na casa do inexplicável, mas nem tudo se explica, né? Às vezes tem que só se aceitar. E você já lançou, são 2 CDs, 3 CDs? Na realidade, eu fiz o primeiro disco que se chama História de Amor, né, onde esse disco, que é uma música, uma das primeiras composições minhas, História de Amor. Aí eu tive a felicidade de regravar nesse disco Amor Perfeito, né? Vem que eu conto os dias, conto as horas para te ver. Que esse disco foi muito bacana. Quando eu estava com essa música, já ainda não estava nem no disco ainda estava só trabalhada, o meu querido Kleber Dias, que eu acho que muitos de vocês devem conhecer o Kleber Dias, que é um cara queridíssimo, né? Que na época era da Calypso FM. Então, o Kleber, junto com a Márcia Misa, né? Pô, acho que essa música tá muito bacana, cara, traz essa música pra gente tocar logo na Calypso. E essa música começou já a tocar na Calypso, antes do disco estar até pronto. Nessa mesma época eu recebi um convite para ir para Portugal. Aí passei pouco tempo, uns 2 meses em Portugal, 2, 3 meses. E quando eu voltei, essa música já estava bombando. Até porque, coincidentemente, sei lá, uma coisa meio do inconsciente coletivo, vamos dizer assim, o Chiclete com Banana, nessa mesma época, regravou essa música e lançou no Fortal. Então essa música estourou, né? Pois é, que a música essa música é do Michael Sullivan, do Paulo Massades, mas tem mais 2 compositores, o Robson Olivetti e outro que eu não lembro agora. E aí foi legal. Por quê? Por que foi legal? Porque essa música pegou assim um pique danado, bombou. E a música que tinha, né, dentro do contexto das FMs, da Calypso, da Atlântico Sul, da Tempo FM, era minha, né? Era minha gravação. Que já estava tocando bem. Então essa música foi legal, abriu caminhos para essas FMs aqui, né? Aqui, as quais eu quero deixar já aqui a minha sempre gratidão, são lugares que me recebem sempre bem, né? O Kleber Dias, o povo lá da Calypso, o Ixer Dorlai lá da Atlântico Sul, a Dona Carmen, o Leandro Duarte, tanta gente. É ruim falar nomes aqui, mas são todos queridões, viu? É ruim, a gente acaba esquecendo. Então, muita gente bacana lá nessas FMs que me abriram a porta. Aqui vocês, né? Aqui na Rádio Assembleia, o Ronaldo, que tem tocado bem. Inclusive, já parabenizo também a programação de vocês aqui. Maravilhosa, né? Elucidativa, explica o artista, fala do compositor, fala da história. Maravilha, maravilha, maravilha. Sereno mar, esconde a imensidão, traz no olhar o sol lá do Japão, pra noite escura brilhar e tudo acender em nós, voz, doce voz, começo de uma canção a se compor em um só coração. Cada palavra é sentida e tudo se constrói em nós. Quero todo este som, toda esta luz, todo esse olhar. Jesus, quanta alegria
quanto prazer, quanto gostar. Você é tudo isso pra mim, presente incluído em mim. Que bom é amar você, amar. Que bom é olhar você e o mar. Que bom é amar você, amor. Que bom é amar. E atualmente, no que você tem trabalhado? No CD, DVD? Pois é, atualmente eu tenho buscado mais esse o DVD, não é? Já está na hora, não tenho nenhum DVD pronto ainda, então estou me organizando aí para a gente conseguir aí uns patrocínios, umas coisas, né, para ajudar a fazer esse DVD, né? Contar com os amigos aí, meus amigos que podem nos ajudar, a gente que possa contribuir com esse trabalho, para a gente gravar um DVD bacana no teatro aí, convidar algumas pessoas legais, de amigos artistas também que fizeram parte dessa minha vida, né, de toda a minha vida musical, dentro desses 30 anos. E a ideia estou me organizando e buscando aí recursos para fazer esse DVD. E é complicado conseguir esses patrocínios aqui no Ceará? Não é tão fácil não, viu? Não é tão fácil, não são coisas fáceis de conseguir não. E para você estar fazendo do bolso, não é um projeto de um DVD. Não é uma coisa barata, né? Um projeto de um DVD não exige muita coisa, né? Uma gravação ao vivo, toda uma coisa fazendo. Né? É um trabalho maior, né? É um trabalho requer maior, mais cuidado. Eu sou um cara cuidadoso, né? Eu sou o próprio produto, não é? Isso. Eu não posso estar fazendo de qualquer jeito, eu nem gosto de estar fazendo de qualquer jeito. Como é que eu vou ler? Se eu sou o seu próprio produto, como é que não é? Se eu não fosse o próprio produto, não seria assim. Imagine eu sendo o próprio resultado disso tudo, né? Eu sou o meu próprio resultado. Assim como na vida, né, Luciana? Tem que apresentar bem o produto, né? Tem, né? Às vezes eu vejo capa de alguns amigos aí que vem perguntar como é que tá. Digo, amigo, não faça isso com você, né? Vamos refazer, vamos lá, você é o produto disso. Não pode estar indo de qualquer jeito, né? Então esse cuidado é importante, esse zelo, né? A gente tem que ter esse esmero. Então eu estou vendo aí, né? Mas assim, ultimamente eu tenho tido a alegria de fazer muitas aberturas de shows legais, né? Esse ano eu já fiz com a Gal, lá no Ideal Clube, que é uma casa também que eu trabalho há muito tempo, já há 14 anos, adoro, é uma família lá no Ideal Clube, né? Nesse tempo de carreira, já passei uma temporada também no Arte Clube, no Ideal Clube, Dona, Pier, né? Mas lugares que eu ando mais recente, aí Ideal Clube, também um lugar bacana chamado Jean Veleiro, que tem sido uma casa muito boa de trabalhar. Mas assim, temos sempre, a Luciana já aproveitando aqui, esse espaço aqui de vocês, dizendo que tem cada vez mais investido em eventos. Esses eventos corporais, esses casamentos menores que têm acontecido, sabe? Que está mais dentro do meu contexto de MPB, às vezes a primeira banda, esses casamentos menores, viu? Quem quiser, gente, já estou aqui fazendo o meu comercial, estou investindo cada vez mais no trio, eu, um bateria, um saxofonista, um quarteto, um bateria, um saxofonista e um baixo, sabe? Um trabalho bacana, legal, que a gente quer só contar depois. Há pouco tempo, esses dias eu fiz agora na quarta-feira passada, na véspera do feriado, 6 de setembro, fiz um show agora com roupa nova, foi bacana no BNB, super lotado, foi um sonho também para mim também. Eles foram muito gentis, muito legais, assim, foi um show muito legal, muito participativo com o público, é isso. Robson, queria agradecer a sua presença aqui no Identidade Cultural. Eu que agradeço, muito obrigado por essa conversa boa, pela sua simpatia, viu, Luciana? Não, obrigada. E a gente fica agora com um pouquinho mais da música de Robson Medeiros. Bem, essa próxima música, gente, também me deu assim uma alegria imensa, porque ela, não é?
Primeiro, depois de Amor Perfeito ser tocado, na regravação de Amor Perfeito que eu toquei nas FMs aqui, essa música abriu o caminho para essa daqui, que é Fada Madrinha, uma música minha de um parceiro querido, de amigo querido, Thiago Melo. Fada Madrinha. Cai o tempo, a tarde traz um dia alegre, enfim. Invade teu coração e quem ficar ali. Alvorada em teu jardim, as flores vão se abrir. Espiar o teu sorriso, então contar para mim. Não há contra o teu carinho, veneno de machucar. Amor transparente só em ti eu pude me encontrar. Luz dos meus olhos, fada madrinha, hoje eu tenho o que eu queria e mais, você bem perto a vida inteira. Filme perfeito, assim ninguém faz. Luz dos meus olhos, fada madrinha, hoje eu tenho o que eu queria e mais, você bem perto a vida inteira. Filme perfeito, assim ninguém faz. Tão pequena a vida, se tão grande o nosso amor. Solidão na eternidade, se a gente se for. Tua pele, labirinto, me fez perceber. No silêncio de depois, tudo em mim é você. Não há contra o teu carinho, veneno de machucar. Amor transparente só em ti eu pude me encontrar. Luz dos meus olhos, fada madrinha, hoje eu tenho o que eu queria e mais, você bem perto a vida inteira. Filme perfeito, assim ninguém faz. Luz dos meus olhos, fada madrinha, hoje eu tenho o que eu queria e mais, você bem perto a vida inteira. Filme perfeito, assim ninguém faz. Luz dos meus olhos. Daqui a pouco, o poder da cultura popular na cura do linfoma. A doutora Paola Torres conta como uniu medicina e arte nessa luta. A gente volta já. É o olhar permeado de bondade, é fazer e saber compartilhar, acolher quando não pode curar, prescrever amizade e poesia, medicina, cordel e cantoria, é remédio que veio pra curar. Alô, amigos, pensando em alavancar o seu negócio? O melhor lugar é aqui na TV Verde Vale. Anuncie na TV Verde Vale e tenha certeza de um grande negócio. TV Verde Vale, a TV do Cariri. A partir de agora, o Cariri Franco está em um novo horário, de segunda a sexta-feira, das 16 às 17 horas, aqui na TV Verde Vale. Com uma nova roupagem, com mais dinâmica, cultura, exclusivamente para você. Tudo feito por você e para você aí de casa, e agora no novo horário para ficar cada vez mais pertinho aí de você. A gente te espera a partir das 16 horas, aqui na TV Verde Vale. Aliar medicina e poesia. Essa é a proposta da médica Paola Torres, que traz a reflexão sobre o significado da prática da medicina com a arte.
Eu conversei com ela e com integrantes da Banda Volante aqui em nosso estúdio sobre esse trabalho que usa a arte e a cultura popular como elementos para a cura de pacientes com linfoma. Acompanhe. Permita, Deus, que eu viva pra entoar essa ciranda. Pega a tua mão na roda, gira mundo nessa dança. Andei por aí, mas voltei pro meu lugar. Andei por aí, mas não me achei, pois meu coração ficou lá. Andei por aí, mas voltei pro meu lugar. Andei por aí, mas não me achei, pois meu coração ficou lá. Só permita, Deus, que o mundo gire azulento e formoso, que o dia suceda à noite e que seja glorioso. Andei por aí, mas voltei pro meu lugar. Andei por aí, mas não me achei, pois meu coração ficou lá. Andei por aí, mas voltei pro meu lugar. Andei por aí, mas não me achei, pois meu coração ficou lá. Só permita, Deus, que eu viva vida longa e muito boa, que eu parta bem de mansinho, feito a ribaçã que avoa. Andei por aí, mas voltei pro meu lugar. Andei por aí, mas não me achei, pois meu coração ficou lá. Andei por aí, mas voltei pro meu lugar. Andei por aí, mas não me achei, pois meu coração ficou lá. Andei por aí, mas não me achei, pois meu coração ficou lá. A proposta é usar elementos da cultura popular como cordel e cantoria e assim aliar medicina e arte. A médica Paola Torres, especialista em tratamento de linfoma, professora do curso de medicina da Universidade Federal do Ceará e da Unifor, é autora deste livro, Andei por aí, narrativas de uma médica em busca da medicina. E nós recebemos agora aqui no estúdio a médica Paola Torres e também integrantes da Banda Volante. Sejam bem-vindos ao nosso programa. E
Como surgiu essa necessidade, né, de aliar medicina e arte? Pois é, eu acho que a cultura popular e os elementos da cultura popular são muito importantes para fazer com que a medicina seja uma linguagem mais palatável, seja mais próxima do povo, mais próxima de quem ela precisa atingir, que é o paciente, que é o estudante de medicina. Então a gente precisa quebrar essa barreira da linguagem erudita da medicina e fazer com que as pessoas compreendam as doenças, compreendam os tratamentos. E nada melhor do que aliar isso a uma coisa afetiva. Então o cordel, a cantoria, a arte é uma coisa que está ligada à afetividade. E a afetividade cura também, porque melhora o sistema imunológico. Então a gente junta isso tudo num caldeirão de coisas bacanas para trazer a medicina enfeitada com a poesia. E nesse livro eu vi que tem registro do seu tempo como médica, né, da sua carreira profissional, da sua vida. Tem registro desde criança até quando eu recebi o meu título de pós-doutora. Então é uma trajetória bem grande. E aí tem também relatos de pacientes? Com certeza. Esse livro é um livro que eu tenho assim um carinho todo especial por ele, é meu primeiro livro. E a capa dele, todas as xilogravuras que tem dentro dele foram feitas, executadas pelo mestre J. Borges, que hoje é considerado patrimônio imaterial da cultura pernambucana, que é o estado onde eu nasci. E também ele fez a capa do livro O Lagarto, do José Saramago, fez vários livros para o Ariano Suassuna. Então, assim, todos esses trabalhos do meu livro são inéditos. Ele fez especialmente para mim, ele assistiu o documentário Caminhos da Cura, que parte desse livro são relatos do documentário. É uma ida que eu fui para o sertão, eu percorri 3.400 quilômetros entrevistando pessoas com linfoma para elas contarem o relato de vida delas. E essas pessoas foram retratadas pelo J. Borges. Então essas xilogravuras aí são inéditas do mestre J. Borges. O que você percebeu nesses relatos? Porque você percorreu o interior do estado, escutando esses pacientes com linfoma. O que isso lhe trouxe para agregar a sua formação, não apenas como profissional, mas também como pessoa, e que influencia nesse trabalho também do livro? Primeira coisa, assim, eu sou uma matuta, né? Eu venho do sertão. Eu nasci no interior, eu percorri 14 cidades de Pernambuco quando eu era criança, na minha infância. Então a primeira coisa que esse documentário fez foi resgatar o sertão dentro de mim. Então, assim, quando eu voltei para o sertão, fazia muito tempo que eu não passava tanto tempo. Eu passei mais de 15 dias viajando pelo sertão. Então, tanto, assim, a paisagem, como passar muitos dias sem ter contato nenhum com o celular, de ficar dentro de uma van, indo de uma localidade para outra, até o contato com homens simples do sertão, a generosidade do povo, a comida, a culinária do sertão, sentar à noite naquele céu estrelado do sertão. Então, tudo isso, acho que eu estava indo, mas na verdade foi um caminho de cura para mim. Esse caminho da cura foi um caminho de cura minha também, de muitas coisas. Eu refleti sobre muitas coisas da minha vida. Foi um reencontro comigo mesmo. E um reencontro também com essa poética do sertão, que é muito forte, que ficou mais forte depois dessa viagem. Eu acho que as minhas referências musicais são todos os cantadores, os repentistas, os cordelistas, que fizeram parte da minha infância e que impregnaram minha alma. Eu nem tinha tanto conhecimento de que eles estavam tão impregnados em mim como eles estavam, sabe? Então acho que foi isso, foi esse contato com esse povo todo do sertão. E como foi para juntar a banda Volante e você incluir nesse projeto, né? Como foi a construção do repertório? Você musicou os cordéis que estão aqui nesse livro? Alguns cordéis viraram músicas, né? Mas o encontro foi pensar em como era que eu ia fazer o lançamento desse livro. Então eu não queria fazer uma noite de autógrafo, então eu pensei em fazer um sarau literário. E aí as pessoas foram se juntando a partir de uma professora de canto que trabalha comigo no Instituto Roda da Vida, que é uma ONG que eu presido, que oferece medicina integrativa para pessoas com câncer. Então ela já fazia um trabalho lá com os pacientes com câncer numa roda de cantoria, que a gente usa a cantoria para melhorar a autoestima das pessoas e para levar alegria para os pacientes com câncer. A partir dela, ela foi chamando os integrantes, os componentes, e a gente foi se juntando, e acaba que esse trabalho, hoje não é um trabalho meu, é um trabalho coletivo. A gente se junta, a gente pensa junto às músicas, como é que a gente vai fazer, todo mundo vai contribuindo do jeito que pode. A Micaela acaba fazendo um pouco da produção musical, mas o Paulinho tem várias coisas aqui que são arranjos
dele, todo mundo vai contribuindo um pouco. Tem o trabalho de todo mundo, o trabalho de percussão da Raquel, que já viu necessidade de chamar outra pessoa, porque a percussão ficou maior, então aí ela já convidou outra pessoa, e a banda acabou se formando desse jeito, né? Então é um pouco, todo mundo contribui um pouco. Então é um coletivo autoral de cordel, de cantoria, de repente a gente vai fazendo. Vamos mostrar um pouco? Vamos mostrar aí uma música? A gente vai fazer uma música. Quando eu terminei o livro, e eu pensei que eu estava com muita saudade do sertão. Então o nome dessa música é Saudades do Sertão. Quando chove canta, corre bicho pra se tocar. Arriba Santejo, cobra a sua luz sabiá. Chora cantando o sertão, chovendo o chão vai brotar, e toda alma vivente vai poder se alimentar. Sertão é mãe, e sertão grande não há. Ser é tão grande que a seca encolhe e deixa vingar. E eu volto então a sonhar. Um dia eu volto pra casa, um dia eu volto pra casa. Eu volto pro meu sertão, eu volto pro meu sertão. Que é para quando eu morrer me misturar nesse chão. Meu corpo vira poeira, meu corpo vira poeira, poeira do meu sertão. Escuto que a terra diz, voltei enfim pra ficar. O vento sopra macio e faz a poeira dançar. E eu estarei ressurgindo, eu estarei ressurgindo em tudo que vai brotar. Um dia eu volto pra casa, um dia eu volto pra casa. Eu volto pro meu sertão, eu volto pro meu sertão. Que é para quando eu morrer me misturar nesse chão. Meu corpo vira poeira, meu corpo vira poeira, poeira do meu sertão. Um dia eu volto pra casa, um dia eu volto pra casa. Eu volto pro meu sertão, eu volto pro meu sertão. Que é para quando eu morrer me misturar nesse chão. Meu corpo vira poeira, meu corpo vira poeira, poeira do meu sertão. Um dia eu volto pra casa, um dia eu volto pra casa. Um dia eu volto pra casa. Bom demais. E você leva o cordel para a sala de aula no curso de medicina. Como? Como é que você aborda com os estudantes? Eu chego lá com cordel, por exemplo. Hoje eu fui dar uma aula de neoplasias hematológicas, né? Que é um assunto duro, você falar de linfoma, de leucemia, de mieloma múltiplo, né? São doenças muito duras. Então eu coloco o cordel, essa tal neoplasia. Então brinco um pouco com a espirituosidade do matuto, né? O matuto tem um jeito muito próprio de ver as coisas, né? Um jeito muito particular de ver as coisas. O próprio dialeto da gente é um dialeto que é um dialeto arretado, né? A gente diz vixe, a gente diz oxente, né? Então, assim,
essas interjeições que nós temos, essas coisas, todas, eu acho que elas amenizam um pouco determinadas dores, sabe? Fica mais fácil de suportar, mais fácil de entender. Eu mesmo, quando converso com meus pacientes, eu converso com essa linguagem popular, eu acho que fica mais próximo do paciente, fica mais próximo do aluno também. Então eu uso essa tal neoplasia para ensinar leucemia, linfoma, mieloma, numa linguagem de cordel. E o cabra, se aprender a rima, tira 10 na prova. e acaba tendo uma colaboração muito forte na formação desses profissionais, né, desses futuros médicos, para ter um tratamento mais humanizado. Exatamente. Né, mais focado no indivíduo, né? E resgatar os elementos da cultura da gente também, né, que estão morrendo um pouco, né? A gente tem que resgatar esses elementos da cultura. Da cultura popular. Esse livro está dividido em 4 partes, né? Eu estava dando uma olhada aqui. Como foi para fazer essa divisão? O que você levou em consideração para dividir, transpor para o livro toda essa experiência que você vivenciou andando pelo interior do estado? Pois é. Quando eu comecei a falar, né, pensei como é que eu vou fazer esse livro e tudo e tal. Então eu comecei com aquela poesia de João Cabral de Melo Neto, que é um pernambucano também, que ele diz assim: meu nome é Severino, não tenho outro de pia, como há muito Severino que é santo de Romaria, dera então de me chamar Severino de Maria. Então eu começo, como então dizer quem fala, ora vossas senhorias. Então ele diz: vejamos, é o Severino da Maria, do finado Zacarias, né? Então eu pego esse mote do Severino, com uma Severina também, que saí do sertão para ir para o mar, né? Então eu começo: meu nome é Paula Torres, matuta de Gravatá, uso a prosa e o repente para me apresentar, peço para a Patativa permissão para vecejar. E aí mistura tudo, né? E aí começo contando a minha história, Patativa, né? Exatamente. Então começo contando a minha história. Então esse cordel, esse começo, como então dizer quem fala, ora vossas senhorias, é eu abrindo, dizendo quem eu sou. Depois eu venho com Caminhos da Cura, essa entrada no sertão, né? Venho e relato cada paciente, faço um cordel para cada paciente, depois falo um pouco sobre a minha própria vida, né? Assim, os elementos, o que foi, como foi que eu me formatei, que eu acho que isso é importante para os alunos. Hoje de manhã eu estava dizendo para os meus alunos em sala de aula o seguinte: quando eu era estudante de medicina, a pessoa, o estudante que gostasse de poesia, que gostasse de tocar, que gostasse de homeopatia e tudo era maconheiro, não queria nada com a vida, era um vagabundo. Então, essa minha tentativa é mostrar que a gente pode fazer arte e ser bons médicos. Que o espaço para a arte, o espaço para o que é palatável, para o espaço de relaxar, o espaço de criatividade, não é incompatível com o universo da medicina. Então eu digo para eles: olha, eu sou uma professora, eu tenho um doutorado, tenho um mestrado, tenho um pós-doutorado e sou artista popular, sou cordelista, mostrando que isso não é incompatível, porque tem muita gente na faculdade de medicina que se esconde com medo, porque parece que é incompatível. Você não pode ser doutor e você ser um artista, né? Ou então, quando uma pessoa diz que é artista, tem alguém que tem um assito de dizer: você é só isso. Como só isso? Né? Desmerecer a arte, o trabalho, a labuta do artista popular. Então, assim, eu acho que, sabe, você só faz isso, meu filho, então você só quer dar para artista. Então isso é uma coisa muito dolorosa. Então, assim, para mostrar que a arte, ela tem o seu papel na cura, ela tem o seu papel fundamental em restabelecer pessoas. Então, assim, a arte é um elemento muito importante. A arte tem que existir pela arte mesmo. O Nelson Barros, no prefácio do livro, diz que é um livro de uma mulher livre, né? Exatamente. Livre de estereótipos, Exatamente. indo além de uma roupagem fixa, Exatamente. né? A médica, enfim, a artista. E outra coisa também, a gente fala muito em humanização. Humanização não é alguma coisa que você escreve sobre, não. Não se humaniza se escrevendo livros. A gente humaniza entrando em contato com as pessoas. Humanização é o humano, é o contato com o indivíduo. Né? Entendeu? É o toque, é a fala, é a proximidade, é sentar com a pessoa e beber uma água de pote, comer uma coisa, saber de onde ele vem, para onde ele vai, qual foi a dificuldade dele para estar ali. Isso é que é humano. O humano não é ler um livro de humanismo e dizer que você está humanizado, não. Não se humaniza assim. E isso influencia diretamente na cura da doença, né? No tratamento. Com certeza, com certeza.
a questão toda não é nem a cura da doença, nem a cura da alma. Muitas vezes as pessoas vão morrer, mas aquela família vai estar pacificada, aquela família vai aceitar aquela morte, aquele paciente vai em paz, ele está em paz com ele mesmo. Ele bota o chapéu dele e vai tranquilo, porque ele sabe, pacientes terminais todos somos. Aqui, de nós, a gente não sabe quem é que está com a senha 1. Um está com a senha 1, outro está com a senha 2, outro está com a senha 3. A gente não sabe. Quantos médicos dão para os pacientes 6 meses de vida e depois morre primeiro do que o paciente? Conheço vários. Isso não é uma história de Trancoso, são histórias verídicas. Então, todos nós vamos morrer, todos nós somos pacientes terminais. Nossa vida é muito frágil, nossa vida é como uma vela tremulando no vento. Agora, o que é que você vai fazer dela, isso é o que importa, né? Sem dúvida. Então vamos mostrar mais música para ilustrar ainda mais esse discurso, né? A gente vai fazer uma música nova que a gente nunca fez nas nossas apresentações, a gente está treinando essa música, porque nós vamos nos apresentar, a gente vai fazer um grande sarau no Mundo Unifor. Nós somos convidados para ser os destaques de lá do Mundo Unifor. Então a gente vai fazer um repertório novo que se chama Repente da Cana Caiana. Nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que tem asa voa, nem todo amor é pra sempre, e não há dor que não doa, nem toda fazenda é chita, nem toda toalha entoa, nem toda cana é caiana, nem toda cachaça é boa, nem toda fazenda é chita, nem toda toalha entoa, nem toda cana é caiana, nem toda cachaça é boa. Nem toda moça é bonita, nem toda chuva é garoa, nem todo laço é de fita, nem tudo que é grito é coa, nem toda fazenda é chita, nem toda toalha entoa, nem toda cana é caiana, nem toda cachaça é boa, nem toda fazenda é chita, nem toda toalha entoa, nem toda cana é caiana, nem toda cachaça é boa. Segura! Você subindo, eu descendo, desafiando a lua, versos feitos por repente, presos à lembrança boa. Nem toda fazenda é chita, nem toda toalha entoa, nem toda cana é caiana, nem toda cachaça é boa, nem toda fazenda é chita, nem